Bom dia, irmãos. Buenos días para quien fala espanhol. Espero que minha voz chegue até o fim da pregação, para não ficar aqui a meio caminho. Mas é sempre um desafio estar aqui em frente, ensinar a palavra de Deus. E meu desejo é que a palavra de Deus chegue aos nossos corações e assim, por meio de seu Espírito Santo, podemos compreendê-la e pôr em prática estas verdades e princípios que vamos a aprender nesta manhã. Gostaria de ler o passagem que vamos a estudar nesta manhã, é Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Dice Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Asimismo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Estamos agradecidos, Senhor, por estar aqui nesta manhã, agradecidos pelo teu perdão, tua misericórdia demonstrada no sacrifício de Cristo, e nesta manhã queremos exaltar a pessoa de Cristo Jesus. Queremos dar-te a glória a ti, queremos compreender, Senhor, tuas verdades nesta passagem. Ajuda-nos a estar atentos, pôr em prática, Senhor, essas verdades. Ajuda-me também a explicar e expor tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já lemos, esta passagem é uma exortação de Paulo e ele pede aos irmãos que tenham o mesmo pensamento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus, com o propósito de manter a unidade na igreja. É por isso que nesta manhã he titulado esta pregação como Cristo Jesus esvaziou-se a si mesmo. E nesta passagem encontramos três princípios no esvaziamento de Cristo Jesus. Três princípios no esvaziamento de Cristo Jesus. O primeiro ponto, o primeiro princípio é: devemos imitar a Cristo Jesus. Devemos imitar a Cristo Jesus. No versículo 5, lemos que Paulo está a fazer um pedido. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta palavra tende, usada por Paulo, é um verbo em modo imperativo, o qual tem como função indicar uma ordem. Ele está a dar uma ordem à igreja, está a pedir algo à igreja. Qual é este pedido? Diz que este é o pedido de imitar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esta palavra sentimento pode ser traduzida literalmente como pensar ou como mente. Ou seja,
Pablo pede à igreja para que eles tenham a mente de Cristo, o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. E por que está a pedir isso? Por que pede isto à igreja? Se nós lemos capítulo 4 desta carta, capítulo 4, versículo 2, lemos aqui um caso. Temos aqui um caso de duas mulheres. E estas duas mulheres estavam a ter uma diferença na igreja. Essas mulheres são Evódia e Síntique. E estas mulheres, sua diferença era em sua forma de pensar. Elas provavelmente tinham alguma dificuldade em ter um mesmo pensamento. E Paulo vai fazer uma repreensão, uma exortação a estas mulheres, estas duas mulheres, de uma forma pública. Por isso é que ele escreve isto, escreve diretamente os nomes das mulheres, para que elas tenham o mesmo pensar. Assim também na carta encontramos outras situações na que podemos ver que Paulo continuamente está a pedir para eles ter um mesmo espírito. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 27, Paulo diz que eles precisam, a igreja precisa ter um só espírito, precisam ter uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No capítulo 2 também, do versículo 2 ao versículo 4, estes são os versículos anteriores ao passagem que vamos a estudar. E aí também, Paulo pede à igreja para manter unidade. E para isso, Paulo diz, devemos considerar aos outros como superiores e não ter em vista só as minhas coisas, sino também as coisas dos outros, pensar em os outros. E basados nesta informação, agora já podemos responder à pergunta: por que Paulo está a pedir à igreja a manter ou a ter ou a imitar o mesmo pensamento de Cristo, com o propósito de manter a unidade na igreja? Por isso Paulo está a pedir, porque se todos têm a mente, o pensamento de Cristo, isso vai promover a unidade na igreja. Manter um mesmo pensar é fácil ou é difícil? Todos aqui pensamos diferente. Eu tive uma educação diferente à vossa, sou de outro país, falo espanhol, imaginem já. Vocês são de outros países, alguns daqui, Portugal, outros de fora também. Vocês tiveram outra educação, têm outra cultura. Mas hoje estamos aqui todos juntos. E manter um mesmo pensar em diferentes coisas é difícil. É complicado chegar a pensar igual. Em nossos lares, pensamos diferente. Por exemplo, espero que minha esposa não fique chateada comigo, mas minha esposa e eu pensamos diferente. Uma vez estava ela, uma noite, com fome, e ela foi e comeu cereal à noite. E eu fiquei um pouco estranhado, porque para mim comer cereal é só de manhã. O sea, para mim o cereal é um pequeno almoço, não é um jantar. Isso não significa que esteja mal comer cereal à noite. Simplesmente que pensamos diferente. E assim cada um de vocês pode pensar diferente em vossos lares, em diferentes situações. Na igreja também existem diferenças. Por exemplo, o pastor Mário pode gostar de um tipo de música, um estilo de música diferente ao pastor Jairo. Ou também o grupo de louvor, eles podem pensar, algumas pessoas do grupo de louvor podem pensar que precisamos ter uma bateria para o louvor. E outro pode pensar que não é preciso ter uma bateria.
Estas diferenças, é normal ter essas diferenças dentro da igreja. Tristemente, estas diferenças muitas vezes provocam grandes divisões. O verdadeiro problema das diferenças está em quando estas diferenças têm algo pecaminoso. Comer cereal à noite não é pecado, verdade? Ou se alguém disse que sim, então eu vou falar com minha esposa. Mas comer cereal à noite não é pecado. Ter uma bateria aqui no louvor não é pecado. O problema está quando toleramos essas diferenças e essa diferença vai em contra da palavra de Deus. Hoje em dia é fácil, ou pensamos que a forma de manter unidade e manter harmonia e que todos estejam com os colegas de trabalho, com o vizinho, é tolerar. Então eu tolero, eu aceito que existam matrimônios ou relacionamentos de dois homens, eu aceito. Para mim não me afeta em nada. Então eu tolero, eu aceito, porque isso me ajuda a não ter conflito ou problemas com outros. Então pensamos que a tolerância ajuda a unidade ou a harmonia. E não é assim. Não, nós precisamos de repreender o pecado. Nós não podemos tolerar ou aceitar o pecado afora e muito menos nos lares ou na nossa igreja. Devemos sempre procurar a unidade, é verdade, mas devemos procurar a unidade pensando ou imitando a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo escreve o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo aqui escreve que aqueles que são salvos, aqueles que já foram salvados pela graça de Deus e foram selados pelo Espírito Santo, eles agora têm a mente de Cristo. Por isso, irmãos, todos aqueles que somos parte da família de Deus, todos aqueles que fomos salvados pela graça de Deus, temos a ordem de imitar a Cristo. Temos a mente de Cristo. E esta é a ordem que Paulo dá à igreja, com o propósito de manter unidade na igreja. Por isso, irmãos, se temos algum problema, alguma diferença grave com algum irmão aqui, procura rápido buscar uma solução. Agora, já sabemos que o primeiro princípio aprendido aqui no esvaziamento de Cristo, especificamente no versículo 5, é que devemos imitar a mente de Cristo. Agora, temos uma pergunta aqui: qual é a mente de Cristo? Ou qual é o pensar de Cristo? Paulo vai explicar isso nos próximos versículos, do versículo 6 até o versículo 8. E nesta passagem encontramos o segundo princípio. E o segundo princípio é: Cristo é a maior demonstração de humildade e humilhação. Vamos a pôr aqui um diagrama. E não fiquem assustados, irmãos, é que aqui já vamos a explicar o passagem. Esta passagem nos vai ajudar a compreender melhor o pensar de Cristo. E para isso vou ler e já vai ir aparecendo aí. Versículo 6 até o versículo 8. Diz: pois ele, vai explicar, Paulo vai explicar como é o pensar de Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido
en figura humana. Asimismo, se humilló, tornándose obediente até a morte e morte de cruz. A explicação de Paulo em relação ao pensamento ou mente de Cristo Jesus inicia com uma secção. A primeira secção desta explicação de Paulo é uma afirmação. Paulo está afirmando que Cristo Jesus subsiste em forma de Deus. Cristo Jesus subsiste em forma de Deus. E assim, ele vai iniciar esta explicação, dando a entender esta verdade, que Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, ele subsiste. Esta palavra subsistindo significa existir o ser idêntico. Y este verbo indica continuidad. El verbo no está escrito, por ejemplo, subsistió. No está escrito subsistirá o en el futuro. Está escrito subsistiendo. Y esto nos demuestra que es una acción en andamento o duradora, una acción que permanece y continúa. Voy a tener que beber agua porque me está matando la garganta. El versículo continúa y dice: Él subsiste en forma de Deus y así muestra su naturaleza divina y igualdad con Deus. Ele não pode deixar de ser Deus, porque subsiste em forma de Deus e parte da sua essência é sua natureza divina. E gostaria de ler para vocês, não sei se algum de vocês conhece a versão da Bíblia Novo Mundo. Conhecem? Alguém conhece essa versão? Não? Quem usa esta versão? Ah? Eu disse, não. Esta versão é usada pelos testemunhos de Jeová. Tenho que trazer algo para a garganta. Esta é uma versão usada pelos testemunhos de Jeová. E esta versão, deste mesmo versículo que estamos a estudar, diz o seguinte: olhem, prestem atenção e vamos a perceber o que diz esta versão. Diz: mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve, embora ele... um minuto. Embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. Obrigado. Isso que é? Não tem álcool, irmãos. Calhar te ajudava mais, não sei. Esta versão do Novo Mundo que usam os testemunhos de Jeová, eles, se nós prestem atenção, mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve, embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. O testemunho de Jeová acredita que Cristo Jesus tinha aparência de Deus e que ele não é Deus. Eles explicam que esta palavra forma, que aparece aí, significa natureza, aparência, formato
o semejanza. Eles argumentam que Cristo Jesus é um ser espiritual, assim como Deus é espírito. E essa é a igualdade que eles dizem. Cristo Jesus é igual a Deus, mas é igual só porque são espírito, e não porque ele é Deus, simplesmente porque é espírito. E diz o versículo que nunca pela mente de Cristo passou a ideia de tentar usurpar o lugar de Deus. Então aqui o testemunho de Jeová explica que Cristo Jesus queria, ou em sua mente não existia este querer de tirar ou usurpar o lugar a Deus. Algo interessante que nós vemos nesta palavra é que esta palavra também é usada por Paulo em Filipenses 2. E se nós vamos a Filipenses 2, versículo 7, onde diz que Cristo Jesus assumiu a forma de servo, é a mesma palavra, mesmo significado. Se vamos pela interpretação dos testemunhos de Jeová, nós temos que aceitar, irmãos, que se no primeiro versículo, subsistindo em forma de Deus, como aparece aí, se essa palavra forma significa semelhança, no versículo a seguir, que é aqui, tornando-se ou assumindo a forma de servo, é a mesma palavra, forma e forma. Se em aquele caso aceitamos que essa forma é semelhança e não é igualdade, então em este caso também temos que aceitar o mesmo, aceitar que o Jesus Cristo foi semelhante aos homens. E o que acontece se nós aceitamos essa ideia? Aceitamos que todas as coisas que ele viveu aqui em carne é simplesmente uma aparência e não verdadeiramente. Nós pensamos muito diferente a isto. Nós temos muitos versículos que nos afirmam que Cristo Jesus é Deus. E João 1, versículo 1 e versículo 14 é um deles. Ele diz assim, alguém que leia, por favor. João 1, versículo 1, 14. Alguém que leia, por favor. João 1, 14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Jesus, quando estava na terra, ele não aparentava ter um corpo humano. O versículo é claro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E também o versículo 14 afirma, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não tomou uma aparência de carne. Ele não simplesmente aparentava como se fosse um ator. Jesus, ele verdadeiramente foi homem. Ele não aparentava ter fome, por exemplo. Ele não aparentava simplesmente estar cansado. Ele não aparentava chorar. Ele não aparentava servir. Ele não aparentava ajudar aos outros. Ele serviu verdadeiramente aos outros. Se Cristo Jesus assumiu a forma de servo verdadeiramente, nós temos que aceitar também que verdadeiramente ele existe em forma de Deus. Mesma palavra, mesmo significado, forma. Agora que já temos clara esta afirmação de Paulo, avançamos para a próxima secção desta explicação.
O versículo diz que ele não julgou como usurpação, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não, ou seja, não considerou nada disso, ele não considerou nada disso como se fosse usurpação, o ser igual a Deus. E vamos a explicar aqui, porque esta palavra usurpação a veces nos confunde um pouco. E é porque podíamos usar outra tradução para esta palavra. Ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoístamente. E esta palavra provém de um verbo que significa arrebatar, o que significa aferrar-se, usurpação. Eu sei que aqui pode confundir-nos um pouco, mas esta não é a melhor tradução desta palavra, usurpação. Porque usurpação parece que ele queria roubar algo, e não. Aqui a ideia é que ele não considerou, ele não se aferrou a ser igual a Deus. E que acontece depois? Acontece que aparece aí uma palavra importante, antes. Antes. O sea, antes a él, esta palavra tem como tem uma função de oposição. O Paulo quer dizer aqui que Cristo subsiste em forma de Deus e não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoístamente. Antes, uma oposição, a si mesmo se esvaziou e a si mesmo, pode pôr aqui a última, e a si mesmo se humilhou. Então esta é a contradição que ele diz. A si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Agora, a si mesmo se esvaziou. O que significa esta palavra? Aqui existem muitas interpretações desta palavra. Se nós interpretamos este versículo como literalmente o que significa a palavra esvaziou, vamos a ter um problema, porque esvaziar, literalmente, se vamos ao dicionário, significa tirar. O sea, como si yo abriese esto ahora en este momento y tirase esta agua que está dentro, estoy esvaciando, voy a esvaciar esta agua. ¿Y qué significa? ¿Qué acontece con la agua? Va a caer y a garrafa va a ficar como vacía, no va a ter más nada. Entonces, si yo interpreto este versículo así, ¿qué acontece? ¿Qué estamos a querer dizer? Que Cristo já não é Deus, se esvaziou da primeira afirmação de Paulo, que ele subsiste em forma de Deus. Significa que então Cristo se esvaziou de sua natureza divina e já não é Deus. Isso não está correto. Não podemos interpretar esta palavra por a sua etimologia ou por o seu significado. Esvaziou. Então, agora como entendemos isto? Agora estamos confundidos. Antes já estávamos confundidos, agora estamos pior. Como podemos entender esta verdade? Como podemos entender esta palavra? Como foi que Cristo se esvaziou? Então, se Cristo, se esvaziou não significa tirar ou vaciar, então o que significa? Porque é o que parece. Mas não. Temos que interpretar esta palavra esvaziou no contexto. No contexto. E para entender o contexto, eu por isso meti esta imagem, porque nos ajuda, temos uma ideia mais clara de como entender a palavra. O contexto continua e nos diz a forma na que ele se esvaziou. Como se esvaziou? Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança aos homens. E aqui vamos a tentar explicar um pouco isso. Porque a palavra esvaziou, se entendemos em seu contexto, ela não significa tirar, ela significa agregar, significa assumir que Cristo Jesus,
assumiu a forma de servo e se tornou em semelhança do homem. Assim é como ele se esvaziou. Então, a palavra esvaziar-se não se deve interpretar com seu significado etimológico, senão se deve interpretar assim, com o contexto. Ele assumiu e se tornou. Agora, estas palavras, assumir significa tomar. Ele tomou a forma de servo, literalmente a forma de escravo. Um escravo se subordina a seu amo. Em Mateus 26, 39, lemos que no Getsemaní, Jesus, vamos a leer este versículo 36 capítulo 36, versículo 39 de Mateo, dice: adiantándose un poco, postróse sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele se subordina à vontade do Pai. Esta subordinação de Cristo faz parte de tomar essa forma de servo. Depois, a outra parte do esvaziamento de Cristo é tornando-se em semelhança de homens. E tornando-se significa chegar a existir, ou chegar a ser em semelhança de homem. Agora aqui, também, cuidado, semelhança, porque parece que o versículo nos está querendo dizer, mas ele não era homem, vê? Não era homem, era semelhante ao homem. Não. Semelhança significa mesma classe, mesma natureza ou imagem. Ele chegou a ser homem. Ele chegou a ser homem. Verdadeiramente, na história, ele já existia em forma de Deus. E na história, ele se torna homem. Chega a existir como verdadeiramente homem. E assim, irmãos, é como Cristo se esvaziou. Não tirou sua natureza divina, não deixou de ser Deus. Ele agregou natureza humana à sua pessoa. E aqui entramos em um tema importante que é conhecido como união hipostática. Agora, aí essa palavra, união hipostática, isso simplesmente, não vamos entrar em detalhe, mas é uma pessoa com duas naturezas, Cristo e Jesus, natureza divina e natureza humana em uma pessoa. É um mistério, irmão. É um mistério. Como é possível que em uma pessoa existam duas naturezas sem mistura, sem alteração? É só vai ser compreendido 100% e completamente quando estamos em sua presença. O versículo 8 continua a desenvolver a atitude de Cristo. E ele diz que ele se humilhou. Já vimos que ele se esvaziou, vimos como foi, e agora ele, a si mesmo, se humilhou. Como? Como foi que ele se humilhou? O versículo nos demonstra aí como foi isso. Nós temos também que ter aqui um cuidado, e é que Cristo tem, ou foi reconhecido em figura humana, mas ele não tem natureza pecaminosa. Aqui é que fazer uma pequena parar um pouco, porque nós aceitamos que ele é homem, aceitamos que ele tem a natureza de homem, mas não aceitamos que ele tem natureza pecaminosa. É diferente. No princípio, recordemos que o pecado entrou quando Adão e Eva pecaram. A natureza humana criada por Deus no princípio não é uma natureza sucia ou caída. Esta natureza se tornou pecaminosa depois da caída. A natureza que Cristo tem é a mesma natureza que estava no princípio,
quando Adão e Eva estavam no jardim. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a outra forma, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A pior de todas as mortes. A morte na cruz é dolorosíssima. Era a pena de morte aplicada aos escravos, a delinquentes. E muitas vezes o crucificado passava vários dias pregado na cruz e morria lentamente, asfixiado e dores atroces. A morte na cruz, ela foi ultrajante. A pessoa era açoitada, ultrajada e cuspida. E depois tinha que carregar a cruz debaixo do escárnio das pessoas até o lugar de sua execução. A morte na cruz, ela foi maldita. A pessoa era pendurada, a pessoa que era pendurada na cruz era considerada maldita. Deuteronômio 21, 23 e Gálatas 3:13 dizem isso. Vou ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo Jesus passou da sua posição mais privilegiada para a mais profunda escuridão da morte. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque Ele mesmo se entregou por nós. Ele morreu por nossos pecados. Paulo neste versículo demonstra que Cristo é o maior exemplo de humilhação, de humildade. E nós temos que imitar isso. Agora, atenção, irmãos, isto não significa que, agora que já estamos a entender esta atitude, esta mente de Cristo, então agora significa que todos nós vamos a ir aí afora, vamos a procurar uma madeira, vamos a fazer uma cruz, vamos a pegar na cruz, vamos todos caminhando para o monte mais alto que está aqui no Miratejo, vamos todos a pôr a nossa cruz e começamos a crucificar-nos e ficamos aí pendurados. Não, irmão, não podemos interpretar ou aplicar o versículo assim, porque Paulo pede para que os irmãos na igreja imitem o pensar de Cristo. Imitem o pensar de Cristo. Aquela mente que estava em Cristo, que teve como resultado, como atitude, el ser obediente à cruz. Aquela mente que estava em Cristo é o objeto de imitação. Até agora, irmãos, já aprendemos que o primeiro princípio é que devemos imitar a Cristo. O segundo princípio é que Cristo é a maior demonstração de humildade e humilhação. E o último princípio, irmãos, é a exaltação de Cristo. Versículos 9 até versículo 11, diz assim, versículo 9 até versículo 11, Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O versículo inicia com a palavra pelo, que tem como função introduzir uma causa ou razão. Ou seja, Paulo diz que esta atitude de Cristo levou a Deus a exaltá-lo sobremaneira, ou hiper exaltá-lo, super exaltá-lo. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10 introduz um dobre propósito desta exaltação. E o primeiro é para que o nome
de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho. E o segundo propósito que encontramos aí, para que toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor. E no versículo 11, chegamos a uma conclusão. Dice, aí aparece um para. E este para tem a função de mostrar uma finalidade. Ou seja, todo esto que foi dito nestes versículos conclui com uma finalidade. Qual é? Qual é? Glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo é obra de Deus. Paulo faz uma transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por ele. Aquele que se humilhou foi exaltado. Como dice um comentarista, Hernández Díaz López, ele diz em relação a este versículo: o caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação passa pela cruz. Nenhum de nós, irmão, nenhum de nós gostamos que nos humilhem. Nenhum de nós fica contente porque no trabalho constantemente alguém nos está a humilhar. Ou aí afora, na rua, que constantemente alguém nos está a humilhar, nenhum de nós fica contente. E podemos dizer, mas há uma diferença em que alguém me humilhe a que eu me humilhe a propósito. Pode haver alguma diferença, sim. Mas Cristo, Jesus, fez as duas coisas. Ele foi humilhado e ele se humilhou a si mesmo. As duas coisas foram feitas por ele. Deus faz uma promessa para quem é humilde. Eu vou ler para vocês Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Em 1 de Pedro 5:6 também lemos isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus não deixou a Cristo na tumba, na sepultura, mas o levantou da morte e o levou de volta ao céu. Deus exalta a quem se humilha. Os princípios aprendidos aqui, irmãos, no esvaziamento de Cristo, são uma demonstração da pessoa de Cristo. E nós somos chamados a imitá-lo para manter a unidade na igreja. E gostaria de finalizar com uma ilustração. Leí por aí esta ilustração, me pareceu muito interessante e quero ler para vocês. Diz assim: havia um homem muito rico que investiu grande fortuna em quadros famosos. Tinha orgulho de ter uma das mais requintadas coleções dos maiores e mais consagrados pintores do mundo. Um dia, seu filho único foi ferido em uma viagem e o filho morreu. O amigo do seu filho, que o acompanhou em seus últimos suspiros, buscando consolar o pai aflito, enviou-lhe um quadro que ele mesmo pintou do rosto do seu amado filho. Ele, ao receber o quadro, o colocou numa bela moldura e o pendurou junto aos seus quadros mais seletos. Ao perceber que sua morte também se avizinhava, o homem rico chamou seu mordomo e lhe fez as suas últimas recomendações. Ele determinou que os quadros fossem todos leiloados e que o dinheiro arrecadado fosse entregue a uma instituição filantrópica. Em dia determinado, o leilão aconteceu. Para surpresa de todos, o mordomo começou leiloando o quadro
do filho. E ninguém parecia demonstrar interesse em aquele quadro, pois ele não tinha nenhum atrativo, não tinha valor artístico. Alguém, porém, resolveu fazer uma oferta e comprou o quadro. Para maior surpresa ainda, o mordomo anunciou o termo do leilão, o término do leilão. Então, todos ficaram estranhados, acabou assim. E o mordomo leu o testamento do seu patrão, que dizia: aquele que comprar o quadro do meu filho tem todos os outros quadros, pois quem tem o meu filho tem tudo. Podemos de igual forma afirmar: quem tem o filho tem a vida, e quem tem a Jesus tem tudo. Irmãos, esta passagem só podemos exaltar a Cristo e só podemos dar glória a Deus Pai. Para isso está o versículo, irmãos. Para isso está o esvaziamento de Cristo, demonstrando a maior humilhação e humildade que podemos ter como exemplo. E temos essa obrigação de imitar a mente de Cristo. Vamos orar para concluir. Senhor, estamos agradecidos pela Tua palavra, agradecidos, Senhor, apesar de tudo, nos maravilhamos com Tua palavra, com Tuas verdades encontradas no esvaziamento de Cristo. Apesar das dificuldades de entender e compreender completamente esta passagem, Senhor, nos maravilhamos com a obra feita por Cristo Jesus na cruz. E tudo isto, Senhor, por amor a nós, Senhor. Tua graça e misericórdia foi demonstrada por meio do sacrifício de Cristo, e Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, não considerando ser igual a Ti, Senhor. Estamos agradecidos por essa demonstração, Senhor, de amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.